Olá, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que depois que o povo recebeu, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, foram cheios do poder do Espírito Santo que desceu sobre eles, onde eles estavam reunidos em oração. Pedro e os demais apóstolos, aqueles que tinham sido covardes, tinham negado Jesus, abandonado Jesus, agora Pedro se levanta e começa a pregar, juntamente com os apóstolos. Diz o texto que as pessoas os ouviam falar em várias línguas diferentes. Citam ali, o texto cita em torno de 22 línguas e dialetos diferentes. De repente, o texto diz que o coração do povo que estava ouvindo foi compungido. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Então Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é necessário? É necessário você ouvir a palavra. É necessário que o seu coração seja compungido, quebrantado diante da palavra. Que você seja convencido pela palavra de Deus e que você se arrependa dos seus pecados, que seja batizado em nome de Jesus Cristo, e então você receberá o dom do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. O texto diz na sequência que todos aqueles que lhe ouviram essa palavra, essa exortação, dizendo: fugir da ira vindoura, foge desse mundo perverso. Então os que lhe aceitaram a palavra, Atos 2:41, foram batizados. Ou seja, para ser salvo, para ter os pecados perdoados, é necessário arrepender-se e ser batizado. O texto diz isso: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados. Em Marcos, capítulo 16 também, Jesus fala: arrependei-vos, que é necessário crer e ser batizado. Aliás, crer e ser batizado para ser salvo. Quem era batizado? Na sequência do livro de Atos, nós vemos várias narrativas de pessoas que, assim que ouviram a palavra, que o seu coração foi compungido, convencido, quebrantado, imediatamente foram batizados. Quando Filipe pregou para o eunuco diz assim: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada te impede, desde que você creia em Jesus Cristo. Veja bem, é necessário ouvir a palavra e é necessário crer nessa palavra para ser batizado e para ter os pecados perdoados. Por isso é necessário que a gente tem que analisar o seguinte: será que uma criança, um infante, um recém-nascido, quando é levado pelos pais, independente da sua própria vontade, a um batismo cristão, para ser um cristão, será que ele já ouviu a palavra? Será que ele já creu? Será que o coração desse infante, dessa criança, já foi compungido e quebrantado? Será que ele já se arrependeu? Os demais textos em Atos, onde fala de famílias inteiras que foram batizados, tem pessoas que dizem: mas ali tinha crianças.
Pois bem, se tinha crianças, que o texto não diz que tinha, mas se tinha. Todos os textos dizem que primeiro eles ouviram a palavra e que eles creram nessa palavra e então foram batizados. Portanto, para ser perdoados os pecados, precisa haver coração compungido através do ouvir a palavra, através da pregação da palavra. Precisa haver convencimento, quebrantamento de coração. E precisa haver arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, apagados. E arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Então sereis batizados com o Espírito Santo. Agora veja bem, Atos capítulo 8, versículo 12, fala que muitas pessoas se converteram, creram no Evangelho e foram batizados, tanto homens como mulheres. Veja bem, antes, na história judaica, as narrativas, inclusive na multiplicação dos pães e outras narrativas, eram contados apenas os homens, nem as mulheres eram contadas. Agora, no livro de Atos 8, 12, o texto diz claramente que quem eram batizados eram homens e mulheres, ou seja, adultos. Eles eram batizados porque eles tinham ouvido a palavra, tinham crido na palavra, tinham sido convencidos e quebrantados pela palavra, tinham se arrependido dos seus pecados e por isso precisavam ser batizados para serem salvos. Você já recebeu Jesus em seu coração? Já entregou sua vida para Ele? Você já ouviu a palavra? Já se arrependeu? Convide Jesus para entrar em sua vida. Receba Ele no seu coração. E você será salvo, perdoado. Em nome de Jesus.